Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Como é que vocês estão, seus perninhas? Bom, sabe quando o Santos contrata um jogador em que a torcida cria muita expectativa antes mesmo dele estrear, fica muito empolgada, e aí ele estreia muito bem, mete gol na estreia, já joga muito na estreia, o que aumenta ainda mais, né, a expectativa da torcida, também a empolgação, e aí no fim das contas, depois ele não joga mais nada, e aí a torcida só vê que foi iludida, que foi pura ilusão essa estreia. Talvez o maior caso disso no Santos tenha ocorrido em 2012, quando um argentino badalado na época, que veio do Independiente, só faltou fazer chover no Pacaembu em uma noite. E o Peixepédia de hoje vai te contar esse episódio. Santos contra Atlético Goianiense em casa. Então vamos voltar lá para 2012. Tempos bons, né? Neymar, Ganso e companhia, Santos ganhando tudo, torcida feliz da vida, né? Só alegrias. Não era bem assim também. Pelo menos no Brasileirão, né? De 2012, quando o Neymar era constantemente convocado para a seleção, e aí o Santos acabava tendo que jogar em vários jogos com times meio alternativos. Isso envolvia Bill no ataque, Gerson Magrão, camisa 10 e uma série de outros perebas aí. Então vamos lá pro dia 11/8/2012, no Pacaembu, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos não estava muito bem no Brasileirão, estava próximo do Z4 e lá ia enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro. Teoricamente um jogo fácil, né? Só na teoria mesmo. Time meio misto do Santos, sem Neymar, era sempre complicado. O time naquela altura não tinha vencido nenhum jogo fora de casa, só pra vocês terem uma ideia. E bom, ninguém me contou essa história que eu vou contar agora pra vocês. Eu tava lá no Pacaembu, junto a outros 11.212 santistas. O Atlético Goianiense começou o jogo quase marcando gol, mas aí logo aos 4 do primeiro tempo eles abriram o placar. O Santos tentava reagir, mas não conseguia, e antes do fim do primeiro tempo já estava 2-0 pro Dragão. A torcida, que estava impaciente, começou a vaiar o time na descida pro intervalo. Um pouquinho antes disso, em julho de 2012, um mês antes, a gente tinha contratado uma promessa argentina por $2,5 milhões que destruía no Independiente. Que a torcida santista começou a ver vídeos de skills dele no YouTube e passaram a criar ainda mais expectativa. Era o Patito Rodrigues, que na época foi oferecido de bala para o Santos, só que ele foi considerado um jogador de segunda divisão do campeonato argentino e não deram muita atenção para ele, preferiram apostar no Patito na época. Porém, o Independiente estava com alguns embrólios, né? E devido a alguns problemas financeiros e punições até na Associação de Futebol Argentina, na AFA, o Patito só pôde ser regularizado para esse jogo contra o Goianiense. E nesse dia, ele era uma das opções do Muricy Ramalho no banco de reservas. A torcida estava esperançosa que ele poderia começar como titular, e aí na descida pro vestiário, além das vaias, a torcida também pediu o Patito pro segundo tempo. Então ele entrou pro segundo tempo no lugar do Leandrinho, com a torcida aplaudindo bastante, com as esperanças renovadas. Ele já mostrou que a alteração surtiu efeito, botando correria e fumaça no ataque, e aos 10 do segundo tempo, após um rebote de um chute do Felipe Anderson, o Patito marcou, levou a torcida do Santos ao delírio. Ele não parava, corria pra caralho o campo todo, pra lá e pra cá, ia pra cima, driblava. Cada vez que ele tocava na bola, a torcida reagia como se fosse o Neymar, né? Já comemorava na ausência do menino Ney naquele jogo. Pouco depois ele quase empatou. Ele apareceu como elemento surpresa na área, quase fez o gol. O Atlético Goianiense naquela altura só se defendia, o jogo estava totalmente pro Santos, que tentava incessantemente, comandados principalmente pelo Patito. O jogo estava se caminhando para o fim e a torcida depositava todas as esperanças no Patito, esperando que ele fosse resolver. Muricy tirou o Bill, saiu vaiado, e entrou outro argentino, Miralles. Menos de 10 minutos depois, o Miralles tabelou com o Patito e no fim da jogada o Miralles sofreu o pênalti. O estádio inteiro gritava: Patito! Patito! Para ele bater o pênalti, né? Mas quem bateu foi o Miralles, que bateu bem, empatou o jogo. Bom, naquele momento o Patito já estava em lua de mel com a torcida, já tinha caído totalmente nas graças. E aos 40 do segundo tempo o Patito foi conduzindo a bola, meteu um chutaço de fora da área, obrigou o goleiro Márcio a fazer uma defesaça e puta, ia ser um golaço do caramba, mano. Seria o gol da virada e o gol para coroar mais ainda, né, se é que fosse possível mais, aquela noite iluminada do Patito. O jogo acabou com um sabor de vitória total e principalmente de que ele poderia se tornar um ídolo do Santos. O Patito fez as vaias pro time no fim do primeiro tempo virarem aplausos pro time, principalmente para ele no fim do segundo tempo. Aí depois ele jogou mais alguns jogos e aí só foi ladeira abaixo. Nunca conseguiu se firmar no Santos. Escorregava pra caramba, né? Pouco tempo depois
o Patito já virou Patino Rodrigues pela torcida. Uma pena, né, que depois daquela lua de mel dele com a torcida foi acabando a cada jogo, foi muito mal em vários jogos. Ele só marcou mais um gol depois daquele, que foi um de letra contra o Figueirense na Vila em 2012, e ele foi perdendo espaço, nem sendo relacionado para vários outros jogos. Em 2013 foi emprestado para o Estudiantes, retornou para o Santos em 2014 e em 2015 foi emprestado para um time da Malásia, onde ele ficou até o fim do ano, retornou em 2016 e em 2017 ele foi negociado em definitivo com o AEK da Grécia. Ao todo pelo Santos, em 4 anos de vínculo com o clube, ele fez 51 jogos, 2 gols, conquistou a Recopa de 2012 e o Paulistão 2016. Mas depois daquela partida de estreia, né, por toda a expectativa que se criou sobre ele, foi totalmente frustrado, né? Ele frustrou a torcida com o restante das atuações, então iludiu demais os santistas, né? Quando a gente soube, né, que ele poderia estrear contra o Atlético Goianiense, pelo menos pra mim foi o grande motivo pelo qual eu fui pro estádio, né? Não era um jogo muito atrativo, o Santos não tava indo muito bem no campeonato, um time bem alternativo, e o Pacaembu também não tava com uma expectativa de público grande, né? Eu saí do Pacaembu com a expectativa lá em cima nele. Eu tinha certeza que ele ia ser o próximo parceiro assim do Neymar para fazer ali dupla na ponta, né? Cada um de um lado. E eu realmente achei que ele ia vingar, né? Mas não foi muito bom assim. Realmente a expectativa que eu tinha nele nunca se cumpriu, né? Infelizmente. Pelo primeiro jogo dele foi promissor. Eu saí do Pacaembu pelo menos tendo a certeza que pronto, agora a gente achou o cara ideal pro ataque, né? E que outros jogadores vocês lembram que estreou bem pra caramba no Santos e depois só ladeira abaixo? E vocês acreditam de fato que ele merecia mais chance no Santos? Vocês acham que ele foi boicotado? Ou vocês acham que ele era ruim mesmo? Que no fim foi só pura ilusão mesmo? Não esqueçam de comentar, deixar o like, se inscreverem no canal e claro, não percam o próximo Peixepédia.